Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rony está na mira do Corinthians e viria por um custo milionário. Será que isso é verdade? Eu vou te trazer todas as informações apuradas nas últimas horas a respeito disso. Tem ainda a questão do Alisson, tem o jogo contra o Velo Clube, tem a escalação que pode ser de reservas, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já está inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada. É só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, rapaziada, tem jogo contra o Velo Clube neste domingo, todo mundo sabe, né? A tendência de um time reserva. Tendência não, né? A probabilidade, eu diria, porque o Corinthians simplesmente estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, diante do Bahia, e depois simplesmente tem a decisão da Supercopa Rei, diante do Flamengo, lá no Mané Garrincha, em Brasília. A decisão da Supercopa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Já o primeiro título em disputa de 2026. Então, natural que o Dorival Júnior, depois de um clássico, inclusive, na quinta-feira diante do Santos, preserve jogadores neste domingo. Ele mesmo disse que não tem como, diante de tudo que está acontecendo nesses primeiros dias, momentos de 2026, não tem como não revezar, não tem como não rodar o elenco. Então a tendência é que a gente veja jogadores começando como titular, como o Pedro Raul, o Rodrigo Garro ganha alguns minutos talvez, né, começando como titular, porque ele voltou no jogo passado, né, depois de um tempo afastado, o próprio Yuri, que eu acho que começou um pouco depois dos demais e não gosta de ser poupado, mas também não sei exatamente se joga, né, acho que é mais jogo para o Pedro Raul, pode ser que ele fique no banco. A gente tem a possibilidade nas laterais aí da estreia do Pedro Milans, que já foi apresentado inclusive na direita. O Hugo deve ser o lateral pela esquerda, porque não tem outro, né, por enquanto pelo menos. Dupla de zaga, você pode ter o Gabriel Paulista, o João Pedro Choca, você pode colocar o Felipe Longo no gol, ou então colocar o Hugo para jogar, né, porque o goleiro a gente sabe que é um pouco diferente. No meio de campo você pode ter Charles, você pode ter o Matheus Pereira, que agora eu acho que virou um titular, né? Então não sei necessariamente se ele vai jogar ou não, mas aí você pode botar o Carrilho, né? Que o Carrilho fisicamente, né? Se eu fosse priorizá-lo como titular, eu não colocaria nesse jogo. Então tudo vai depender de como o Dorival vai pensar a estreia no Brasileiro e o jogo contra o Flamengo na Supercopa, mas provavelmente ele vai preservar alguns jogadores diante do Velo Clube neste domingo. Falando sobre outras questões, para atualizar vocês sobre o Alisson. A gente sabe que está fechado, está tudo certo. Tem mais um detalhe, ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista, porque a federação não permite quando um jogador ele é inscrito por outro clube, independentemente da fase, independentemente se ele jogou ou não. Então, como ele foi inscrito pelo São Paulo, no Paulistão, ele não pode ser mais inscrito pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Então, um jogador que não vai jogar o Paulistão se realmente for confirmado oficialmente. Mas tudo bem, vai jogar a Supercopa, se der tempo, né, vai poder jogar o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e todo o resto que tem na sequência da temporada. Só o Paulistão que realmente não. E o que tá pegando nesse momento? São Paulo não abre mão de receber R$1 milhão de forma antecipada, o Pix, chamado Pix, para assinatura de contrato de 1 ano de empréstimo do Alisson. R$1,5 milhão foi o que foi acordado entre os clubes, com 1 milhão agora à vista e 500 mil apenas no segundo semestre. Mas São Paulo não vai liberar a assinatura enquanto o Corinthians não pagar esse R$1 milhão. E o Corinthians não tinha esse dinheiro em caixa ainda na sexta-feira, né? Vamos ver se no final de semana, ou pelo menos até segunda-feira, o Corinthians faz esse depósito de R$1 milhão e aí libera o Alisson, que já fez exames médicos, já está dentro dos trâmites, já trocaram minutas, as diretorias já se conversaram, tá tudo certo. Como disse o Marcelo Paz, nos trâmites. A questão é justamente a bufunfa que tá faltando pro São Paulo poder liberar o jogador. É só isso. Já vi que tem muita contestação sobre esse jogador, mas o fato é que foi um pedido do Dorival, um modelo de negócio agradou e ele está vindo para jogar no Corinthians, tá bom? Outro jogador que aí sim eu quero ver. Esse causou um alvoroço na rede social durante todo o dia de sábado. Informação do meu irmão mineiro, Everton Guimarães, que acompanha o dia a dia do Atlético Mineiro, é de que Rony está se transferindo para o Corinthians. Esse está se transferindo, ele saiu de
uma negociação praticamente encaminhada para espera aí, estamos avaliando. Então, vou tentar atualizar vocês com tudo que aconteceu nas últimas horas e em que pé está atualmente a negociação, tá? Houve um contato do Corinthians com o Atlético Mineiro pelo Júnior Santos. Vocês vão lembrar, a coisa não evoluiu. Depois, o Corinthians procurou o staff do Rony, inclusive até com conversas de Dorival com o Rony, e o Atlético Mineiro para buscar um modelo de negócio que fosse interessante ao Corinthians. Como todo mundo sabe, o Corinthians não está adquirindo nenhum jogador, comprando direitos, não está gastando para obter nenhum jogador, com exceção de valores irrisórios pro mundo do futebol, que são 1 milhão aqui, 1,5 milhão aqui e tal, nada mais do que isso. O Corinthians não está desembolsando milhões de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, isso não vai acontecer. O Corinthians não trabalha com essa hipótese. Hoje o modelo é ou livre de custos, ou agentes livres, ou então por empréstimo com alguma compensação financeira, troca de jogadores. É dessa maneira que está acontecendo a situação. Só que o Galo, ele não topou emprestar o Rony, mas aceitou vender. E o Corinthians se interessou, do tipo, opa, tá bom, vamos conversar. O problema é que o André Hernan, que avançou na negociação, na informação do Everton, disse que o valor do negócio girava em torno de 25 milhões de reais. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Claro que, nesse meio tempo, descobrimos, ou lembramos, que o próprio Corinthians já acionou o Galo na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, aquela mesma em que o Corinthians foi acionado pelo Cuiabá e por outros credores, por dívidas com outros atletas. O Corinthians acionou o Galo nessa Câmara de Resoluções da CBF por conta de uma dívida a respeito de Fausto Vera, no valor de 22 milhões de reais. E aí a gente começa a conversar. Peraí, o Galo deve o Corinthians, pelo Fausto Vera, 22 milhões de reais. O custo da operação, pelo Rony, por 3 anos de contrato, podendo renovar por mais um, seria de 25 milhões de reais. Começamos a enxergar um horizonte. Porque aí, sei lá, se a diferença fosse 3 milhões de reais, a gente tá dentro daquilo que eu falei para vocês. O Corinthians não tá despendendo valores. Agora, 3 milhões é meio salário do Memphis. Então, assim, a gente, sei lá, 1/10 da folha de pagamento do Corinthians, que é mais de 30 milhões de reais. Então a gente está falando de valores muito menores. Aí, ok, né? Para você adquirir um jogador em definitivo, abatendo uma dívida, inclusive, não vejo problema em relação a isso. Não tô entrando no mérito aqui do jogador, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas no que diz respeito ao dinheiro, aí eu comecei a entender o processo. Cara, faz sentido. Mas nada disso está confirmado. Por quê? Porque o Corinthians está negando e todas as fontes nesse momento negam e entendem como ok, uma possibilidade, mas sem negociação. Então o que acontece? Aí a leitura. A repercussão negativa fez o Corinthians dar um passo para trás, porque a torcida do Corinthians não gostou nem um pouco. Não vou nem entrar na questão da torcida do Palmeiras, porque o Rony saiu de lá para o Atlético Mineiro como um ídolo. Uma despedida com honras, é o maior artilheiro da história do clube na Libertadores, é talvez um dos maiores jogadores da era Abel, juntamente do Dudu. Acho que o Rony é até maior do que o Dudu na era Abel, junto do Rafael Veiga. Então, assim, o Rony é muito grande para a história do Palmeiras. E a gente está falando de um cara que estaria se transferindo para o arquirrival. A torcida do Palmeiras está enlouquecida. Em contrapartida, a torcida do Corinthians também tá pistola, porque a gente tá falando de um cara muito identificado com o Palmeiras. Já vimos isso acontecer ao longo da história aos montes, tá? O Edmundo jogou no Corinthians, o Paulo Nunes jogou no Corinthians, César Sampaio vestiu as 2 camisas, o Luizão vestiu as 2 camisas, vestiu a dos 4 de São Paulo, inclusive, do Santos e do São Paulo, inclusive. O Dorival, sem muito brilho, treinou o Palmeiras também, foi campeão no São Paulo e hoje está no Corinthians. Então, a gente já viu isso acontecer. No tamanho do Rony, é mais difícil, mas acontece.
o próprio Edmundo, como eu citei, inclusive o Edmundo foi bem no Corinthians, tá? Fez gol a rodo, e é um cara que tá na história como um dos maiores camisa 7 da história do Palmeiras. O cara é lendário no Palmeiras, o Edmundo Animal. Então, poderia citar outros tantos exemplos. Bom, o Capetinha, né? É que o Capetinha hoje não é mais nem lembrado pelo torcedor do Palmeiras, e eu vou falar para os mais jovens que ele jogou muito no Palmeiras. É que ele foi campeão do mundo no Corinthians, campeão brasileiro, fez as embaixadinhas num clássico, e hoje tá lá no BBB, falando que 51 é pinga e não sei o quê, e exaltando o Corinthians. Esse é o Capetinha, ele virou corintiano, mas ele surge, depois do Vitória, né, no Palmeiras, jogando muita bola. Então a gente já viu isso acontecer. Eu acho que com o recorte do distanciamento, quando a gente vai lá, sei lá, daqui 10, 20 anos, depois do Rony parar de jogar e ele daqui a pouco ter feito a sua história no Corinthians, a coisa meio que, legal, o cara, né, jogou aqui, jogou ali. No momento, eu acho que o cara tem que ter uma casca muito grande para assumir isso. O cara sai do Palmeiras, teve o Atlético no meio, mas ele volta para o Corinthians. Realmente, a repercussão, ela é gigantesca. E a pressão sobre ele vai ser enorme. Não só do torcedor do Palmeiras, quando eles se encontrarem, do torcedor do Corinthians, que vai querer que ele represente da mesma maneira. Lembrei aqui do Roger Guedes, que não tem o tamanho que o Rony tem para a torcida do Palmeiras, evidentemente, mas também fez esse movimento, né? Palmeiras, depois Corinthians, jogou muito no Corinthians, se identificou muito mais com o Corinthians, inclusive. Então, cara, sei lá, são inúmeros exemplos, mas eu sei que o Rony é um jogador mais especial para a torcida do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, um jogador meio antagonista muitas vezes, porque o Rony sempre foi muito criticado pela torcida do Palmeiras, mesmo entregando muito em alguns momentos. Ele é quase um Yuri Alberto pro torcedor do Palmeiras, porque ele perdia muito gol, ele é um cara que sempre se doou muito em campo, mas ao mesmo tempo, né, deixava a desejar em algumas situações mais decisivas. Em outras ele foi o Rony dos gols de bicicleta, dos gols decisivos, dos gols importantes e tudo mais. Agora eu pergunto pro torcedor do Corinthians, porque assim, a negociação, a informação que a gente tem mais recente é que ela está travada, é que ela nem começou, na verdade, né? Houve uma sondagem, uma pesquisa e tudo mais, a informação vazou, veio a repercussão e aí não avançou. A gente tem essas informações da dívida do Fausto Vera, do que seria o custo da operação e de que o Galo não aceitaria emprestar só vender e de que o Corinthians estaria disposto, sem troca de jogadores, mas aí poderia abater a dívida para pagar um valor menor para obter o Rony em definitivo por 3 anos. Então, essa informação não avançou daqui. E aí, por isso, eu pergunto para vocês. O Rony daria certo no Corinthians? Seria uma boa? Eu sei que... já sei que eu faço a pergunta com medo da resposta, porque eu tô vendo muita gente cornetar aí, inclusive a diretoria do Corinthians, pelas últimas contratações, até pelo Alisson, né? O Alisson acho que gerou também uma repercussão negativa e agora vem o Rony. Eu não consigo achar ruim, gente, de verdade. Eu sei que talvez vocês esperem que eu vá aqui condenar a contratação, claro que dependendo dos valores, acho loucura, né? Agora, se for esse valor abatido aí, fica um valor menor, eu sou um admirador do Rony, não é de hoje. Acho que ele é um cara que deixa tudo em campo. E acho que se identificaria muito com o jeito do Corinthians, do torcedor do Corinthians, do jeito que o Corinthians gosta de ver um jogador em campo. Acho que até pelo contexto, ele daria 1000% dentro de campo para tentar dar certo no Corinthians. Então, eu acho que corre o risco de dar certo. Mas tenho a impressão de que a coisa não vai para frente, por conta da repercussão. O que vocês acham? Comenta aqui. O Héctor Hernandes está de saída, hein? O jogador está deixando o Corinthians, né? Informação também importante, já que vai gerar uma economia ao Sport Clube Corinthians Paulista, a saída do nosso querido Héctor Hernandes, né? Espanhol, que teve uma passagem bem pífia, né? Pelo Corinthians, tá? Foram 24 jogos, né, disputados pelo Corinthians, somente 2 gols e 1 assistência, né? Fora dos planos aí do técnico Dorival Júnior, estava treinando de forma separada, tá? Antes de defender o Corinthians, né, o Héctor Hernandes passou pelo Atlético de Madrid, Elche, o Albacete, o Málaga, enfim, entre outros clubes aí, mas não se firmou em nenhum. Estava no Chaves de Portugal, jogando bola com o Hugo Souza lá quando foi contratado
pelo Corinthians, tá? Aliás, o Hugo já tinha vindo pro Corinthians, né? E depois que o Hector seguiu o caminho do ex-companheiro de Chaves, e aí virou companheiro novamente do Hugo no Corinthians. Enfim, o Jorge Nicola deu informação que está rescindindo de forma amigável, tá? E o Corinthians deve gerar aí vamos dizer assim, uma economia entre 4 e 5 milhões de reais, já que o contrato dele terminava no fim desta temporada, tá? O acordo está apalavrado, basta ainda ser formalizado para aí sim as partes chegarem num acordo final e ele deixar o Corinthians. Segundo o UOL, o Corinthians colocou no radar o lateral esquerdo Matheus Reis, ex-São Paulo, né? Ele entra no radar do Corinthians para a temporada 2026. O Corinthians procura, né, um lateral esquerdo para ser o reserva imediato do Matheus Biduzinho, que vai muito bem, obrigado. O Matheus Reis, ele defende atualmente o Sporting de Portugal, mas tem contrato apenas até junho, né? E já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. É aí que o Corinthians entra na parada. O Corinthians procura jogadores livres, né, no mercado, e o jogador passa a interessar exatamente por essa possibilidade, né, do Corinthians não pagar nada com o Sport liberando. Enfim, segundo a reportagem, né, o executivo Marcelo Paes mantém as conversas com o representante do atleta já faz uma semana. O Corinthians fez uma consulta, tá? Há a concorrência do Santos e de uma outra equipe europeia em relação ao jogador. Então a gente vai ter que aguardar para ver se o Corinthians vai para cima ou não do Matheus Reis. É claro que para esse negócio sair, o Sport tem que aceitar liberar o jogador totalmente de graça. É um jogador de 30 anos, já não é nenhum jovem. Enfim, viria para a lateral esquerda aí para substituir o Bidu quando o Bidu não estivesse à disposição. Repito, o Corinthians fez a consulta, tem time europeu de olho, tem o Santos de olho, e o Corinthians só vai contratar o jogador se por acaso ele ficar livre no mercado, ou o Sport liberando ele antes do término do seu contrato, que é no meio desse ano. Pode assinar um pré-contrato, mas não poderia se apresentar. O Corinthians não vai pagar nenhum real também pelo Matheus Reis, tá? Isso é uma informação que eu apurei. O Solari não é aquele Pablo Solari não, hein, que jogou, acho que, não sei se chegou a jogar no Boca, mas jogou no River, eu tenho certeza. Enfim, esse aqui é outro, tá? Tem 28 anos, né? Se chama Santiago Solari, nasceu na Argentina, né? Tem 1,78 m, repito, 28 anos, enfim, completados agora recentemente, né? Tinha 27, completou agora 28. E é um jogador que tem contrato com o Racing até dezembro de 2027. Intermediários, né, agentes aí que atuam no futebol brasileiro e sul-americano, mas que gostam de trazer jogadores para o futebol sul-americano, ofereceram, tá, o Solari para o Corinthians. Antes, né, de ingressar no Racing, ele estava no Defensa e Justiça, né? Não sei se você lembra, ele fez, né, alguns bons jogos lá pelo Defensa e Justiça, tá? Mas ele também foi revelado pelo Vélez, teve passagem por times pequenos lá da Argentina e hoje, né, está no Racing. Alguns números aqui, né, do nosso querido Solari, né, para você ter uma ideia, em 2025 foram 42 jogos, né, 2.521 minutos, né, jogados, 8 gols e 5 assistências. Bons números do jogador. 2024, 39 jogos, 1.842 minutos, 5 gols, 6 assistências. 2023, ainda, né, pelo Defensa e Justiça, foram 53 jogos, 3.164 minutos jogados, 7 gols, 3 assistências. Enfim, 25, 24 e 23, ótimos números do Santiago Solari, né, jogador que foi oferecido ao Corinthians, mas é um jogador que tem bons números, está jogando no Racing, tem contrato, como eu disse para vocês aqui, até o fim de 2027. Enfim, eu confirmei que ele foi oferecido, tá? Não tenho nenhuma informação se o Corinthians gostou, se tem chance de contratar ou não, mas tá aí um jogador, né? Mais um que foi oferecido ao Corinthians no mercado da bola. Fala, torcedor corintiano, vou aqui trazendo mais um vídeo para você que deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos falar a respeito dessa probabilidade do Rony pintar no Corinthians. Eu sou corintiano, só que eu acharia que seria uma boa opção aí, né? Tanto pelo o valor aí que o Corinthians tem de receber do Atlético Mineiro, né? Eu tava por fora ainda.
desse valor aí a respeito do Fausto Vera, seria uma boa opção. E acredito que o Rony, 30 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar. Só que eu acho que seria melhor arrumar um cara mais novo, né? E a torcida aí se repercutiu aí, como não gostou da possível contratação. Eu acredito que ele seria um cara que ele daria em campo ali, daria o sangue em campo ali. Só que igual o Gabriel, aquele Gabriel Pitbull da Fiel, e foi pro Inter, depois agora está no Bragantino lá. Ele era do Palmeiras também quando veio pro Corinthians. Ele jogou muita bola, teve algumas temporadas muito boas, só que ele era mais novo, né? O Rony já é um cara já mais velho, então só por isso daí eu não posso concordar com essa contratação só pela idade do Rony. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha disso daí, e a respeito desse argentino Solares aí do Racing que o Sami Carvalho trouxe aí em primeira mão, falando da possível de um possível investida do Corinthians aí, que ele foi oferecido, né? Mas o Corinthians não se movimentou em nada. Tem o Hector aí que o Corinthians vai economizar muito. E a respeito do Alisson, você já sabe, né? O Chico trouxe em primeira mão também. Queria saber o que você pensa e o que você acha. Deixa seu like, tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!